Olá, que bom estarmos juntos para mais uma reflexão. Hoje a gente vai mergulhar em algo que talvez mude a nossa maneira de enxergar a oração. Vamos deixar de lado a ideia de um ritual complicado e descobrir a força de um simples olhar. A nossa jornada de hoje se chama O Olhar da Fé e vai ser guiada por três imagens, três metáforas muito poderosas. Vamos lá. E olha, essa nossa conversa de hoje não nasceu do nada. Ela é fruto de um encontro real, de uma comunidade que se chama Amizade Verdadeira. Hoje mesmo, dia 6 de fevereiro de 2026, às 6 da manhã, aconteceu mais uma dessas reuniões online. Eles têm uma agenda bem intencional. Um tempo para cima de oração, um tempo para dentro de reflexão e um tempo para fora de missão. É um espaço que eles mesmos descrevem como uma enfermaria no campo de batalha contra o ego humano, um lugar seguro de cura. E a riqueza que vamos compartilhar aqui vem da comunhão de irmãos como o Emílio, o Fernando, Hannes, Israel, Lindon Carlos, Ney, Nizam Omar, Robert, Sen, Stephen, Wagner e o Valdir. E o ponto de partida para tudo isso é este convite de Apocalipse capítulo 3. E ele já vira a nossa lógica de ponta cabeça, não é? A gente costuma pensar na oração como um esforço nosso para chegar até Deus. Mas aqui a imagem é o contrário. É o próprio céu batendo à nossa porta, buscando relacionamento, buscando cear junto. Para começar a entender isso, a gente vai para a nossa primeira metáfora. Ela foi inspirada por um comentário do O. Hallesby, no livro dele sobre oração. E à primeira vista pode parecer um pouco estranha. Ela nos transporta para uma cena de puro desespero no deserto, com serpentes venenosas, para nos ensinar sobre o poder de um simples olhar. Tenta visualizar a cena. O povo de Israel, no meio do deserto, sendo picado por serpentes, o veneno se espalhando, a morte parecendo inevitável. É um cenário de angústia total, de desespero, e é nesse ponto que eles clamam a Deus por misericórdia. E a resposta de Deus, no meio de toda essa agonia, é radicalmente simples. Pensa bem, sem rituais, sem sacrifícios complexos, sem nenhum esforço sobre-humano. Apenas uma única e acessível instrução, uma coisa a fazer. E aqui está o pulo do gato, o ponto central. A cura não dependia da força da pessoa, da sua virtude ou da capacidade dela de se arrastar até a haste. Não, a cura estava disponível para todos, até para o mais fraco, porque estava quase morrendo. Bastava virar a cabeça, bastava olhar. Só isso. E claro, essa imagem no deserto não era um fim em si mesma. Ela era um sinal, uma seta apontando para algo muito maior que viria no futuro, a cruz. O mesmo princípio se aplica. Aquele olhar de fé que curava o veneno no corpo é o mesmo olhar de fé que hoje cura nossa alma para a eternidade. E essa foi uma das verdades libertadoras que o grupo compartilhou. A fé não é uma garantia de que não teremos mais serpentes no caminho. As dificuldades continuam, mas a fé nos dá um lugar seguro para onde olhar, uma fonte de cura constante, mesmo quando os problemas ainda estão ao nosso redor. Muito bem, agora vamos para a nossa segunda metáfora, que expande essa ideia de fé simples. A imagem agora muda do calor do deserto para a luz restauradora do sol. Pensa um pouco nisso aqui. Antigamente, um dos tratamentos para tuberculose era simplesmente colocar o paciente para tomar sol. O doente não fazia força para ser curado. Ele não trabalhava para isso. Ele apenas ficava ali, se expondo à luz. A cura acontecia nele. Com a nossa alma, é a mesma coisa. A oração, nesse sentido, é menos sobre fazer e muito mais sobre estar, sobre se colocar na presença de Deus e receber. Que imagem poderosa, não é? Ser cristão é, na verdade, ter garantido um lugar ao sol da justiça de Deus. Isso muda tudo. A oração deixa de ser uma tarefa pesada e se torna o nosso lugar de permanência, de descanso, debaixo da luz da sua graça. A nossa última metáfora vai ainda mais fundo. Ela nos revela que a oração é algo que existe muito além das palavras que a gente consegue formular. Essa história é fantástica. A fé aqui não tem som, ela é vista. Ela está na atitude determinada daqueles 4 amigos que não aceitaram um não como resposta. A multidão era um obstáculo, então eles sobem no telhado. O telhado está fechado, eles cavam um buraco. Isso é a fé em ação, pura e silenciosa. E então vem o momento que todo mundo esperava. Mas Jesus não diz o óbvio. Antes de cuidar do corpo, ele olha para a alma e atende à necessidade mais profunda daquele homem. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus ouviu a oração que não foi dita com palavras. E aqui está a grande revelação. A oração de verdade não começa na boca. Ela é uma atitude do coração.
É um anseio silencioso da alma que Deus ouve muito antes da gente conseguir transformar em palavras. É um estado, não uma performance. Certo, agora vamos juntar essas 3 imagens poderosas e ver qual é a mensagem central disso tudo para as nossas vidas. Então, o que a gente aprendeu? Que orar é, no fundo, virar o nosso coração para Deus. Simples assim. Seja no desespero do veneno, no descanso debaixo do sol, ou no silêncio de uma necessidade que nem temos como expressar, o que realmente importa é a direção do nosso coração. Deus sempre vê essa atitude. E assim, a gente volta ao início, àquela porta. A cura que recebemos nunca é o objetivo final, é o começo. Como o pessoal do grupo concluiu de uma forma tão bonita, Jesus não quer só nos curar, ele quer cear conosco. Ele bate na porta porque busca intimidade, não só resolver um problema. Isso nos deixa com uma pergunta que incomoda, né? Se a cura está em um simples olhar, por que a gente insiste tanto em tentar se curar com as próprias mãos? Talvez a simplicidade da fé seja o maior desafio ao nosso orgulho. A nossa cura não é só para a gente. Ela nos transforma em testemunhas. Somos chamados a ser como Moisés no deserto, erguendo um sinal de esperança para aqueles que ainda estão presos, olhando apenas para as próprias feridas, sem saber para onde olhar. E o desafio se torna bem prático. A fé não foi feita para ser vivida numa ilha. Quem são as 2 ou 3 pessoas que hoje mesmo podem ser convidadas para olhar para Jesus junto com a gente? Então, o convite final é este. Comece a sua própria jornada de amizade verdadeira. Reúna 1 ou 2 amigos, abram as Escrituras juntos e simplesmente deixem que Jesus fale no meio de vocês no compartilhar. É nessa comunhão que a fé ganha vida de verdade.